Então, bom dia novamente. Essa semana a gente vai falar sobre outro tipo de sequência que também é bastante utilizada, que são as progressões geométricas. Elas são muito semelhantes às progressões aritméticas, mas elas são formadas de uma forma diferente. Elas são formadas utilizando a multiplicação e não a soma. Aqui tem alguns exemplos de sequências que são progressões aritméticas e a gente vai entender como que elas são formadas. Essa primeira aqui, ela é bem tranquila, bem simples. Começa em 2 e depois eu tenho 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Ela é uma sequência finita, porque ela se encerra aqui no 128, ela não continua depois disso. E como ela começa no 2 e depois ela vai para o 4, eu tenho que pensar que número que eu multiplico 2 e chego em 4? É o próprio 2. E aí eu vejo se isso se mantém para frente. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, 32 vezes 2 é 64 e 64 vezes 2 é 128. Então a razão aqui, que controla essa progressão, é o 2. Então eu tenho termo inicial 2 e razão também igual a 2. Não é sempre que esses dois elementos vão se coincidir, não. Aqui foi um caso onde isso aconteceu. Como que eu posso descobrir isso mais facilmente, sem precisar ficar chutando? Eu pego o termo seguinte e divido pelo anterior. Já que quem controla a progressão geométrica é a multiplicação, então eu uso a divisão, que é a operação contrária, para descobrir a razão. Assim como eu usava a subtração lá no caso da progressão aritmética, já que quem controla ela é a adição. Vou representar essa razão pela letra Q e não mais pela letra R, como era na progressão aritmética. E aí eu pego o termo seguinte, no caso aqui eu vou pegar o 4, que é o segundo, e divido pelo anterior, que no caso é o primeiro, 2. Então 4 dividido por 2 dá 2. Essa é a minha razão. E eu só confiro se isso se mantém para os outros. Essa outra aqui, ela é formada por termos negativos. Isso pode acontecer também, pode ser qualquer tipo de número, desde que obedeça sempre a essa regra. Eu tenho que multiplicar pelo mesmo para ir produzindo os próximos. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, menos 32. Ele é aqui o quinto termo. Vou dividir pelo anterior. Sempre eu vou pegar um termo próximo e dividir pelo termo que está exatamente antes dele. No caso aqui é o menos 16. Então, menos 32 dividido por menos 16. 32 dividido por 16 é 2. E quando eu divido negativo por negativo, a resposta fica positiva. Então, o sinal ali é mais. Então, 2 positivo. Também é a mesma razão anterior, só que aqui eu tenho só termos negativos. E eu posso conferir, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. E por aí vai. Ela termina aqui e também é uma progressão finita. Essa daqui é muito simples. Os termos são sempre os mesmos. Então, a razão é 1. Porque quando eu multiplico um número por 1, ele se mantém. Então, 7 vezes 1, 7. Vezes 1, 7. Vezes 1, 7. Vezes 1, 7. Os termos são todos iguais? A progressão tem razão 1. Sempre. E essa é uma progressão que vale a pena a gente falar também, porque, diferente das outras, aqui os números eles vão diminuindo. Aqui eles também vão diminuindo, só que eles vão diminuindo negativamente. Em módulo, eles estão aumentando. Aqui, eles estão diminuindo totalmente, em valor e em módulo. 72, 24, 8, 8 terços, 8 nonos. Então, que razão é essa? Que razão é essa que faz diminuir os termos? Porque eu estou multiplicando.
Vou fazer da mesma forma. Vou pegar o termo seguinte, por exemplo, aqui o 24, e vou dividir pelo anterior, que nesse caso aqui é 72. Deu uma fração, 24/72 avos. Eu não consigo dividir 24 por 72, porque 24 é menor. Então fica na forma de fração. Mas eu consigo simplificar essa fração. Os dois aqui são pares, são divisíveis por 3 também, então eu consigo simplificar essa fração. 24 dá para dividir por 12. 72 também dá para dividir por 12. 24 dividido por 12 é 2. 72 dividido por 12 é 6. Deu 2/6. Os dois são pares, ainda dá para simplificar mais. Vou dividir por 2, em cima e embaixo. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Aqui eu não consigo mais, então essa é a minha razão, 1/3. Quando a razão é uma fração, dessa forma, o de cima menor e o de baixo maior, a progressão ela diminui, ela é decrescente, que é o caso aqui, ó. 72 vezes 1/3, 24, vezes 1/3, 8. Então, está sempre diminuindo 3 vezes. 24 é 1/3 de 72, 8 é 1/3 de 24. Então, você pode pensar assim, é como se eu estivesse dividindo por 3 de um termo para o termo seguinte. Mas como a gente não usa divisão na progressão, e sim multiplicação, a gente fala que está multiplicando por 1/3. Essa é a razão. Com isso, eu consigo ter também uma fórmula para essa progressão, semelhante ao que a gente tem lá na progressão aritmética. Só que essa fórmula aqui ela é diferente, porque agora a progressão é formada de outra maneira também. Esse AN vai ser o meu termo geral, né, o termo de uma posição qualquer. Então eu tenho que especificar quem é esse N, que posição é essa. Pode ser o quarto termo, pode ser o sexto, o sétimo, pode ser o termo da posição 20, qualquer termo que eu quiser. Esse N vai ser essa posição. A1 é o primeiro termo, é onde eu começo. Q é a razão. Então eu preciso descobrir quem é essa razão para cada sequência. E aqui apareceu o N novamente. Apareceu N menos 1. Porque justamente eu estou na primeira posição. Para chegar naquela posição que eu quero, eu desconto uma, que é essa primeira. Por isso aqui N menos 1. Então eu substituo todos os dados aqui e encontro o termo da posição que eu quiser. Essas progressões aqui, elas têm classificações que são de acordo com a razão. No caso aqui, essa primeira, por exemplo, ela é crescente, porque a razão é positiva. Essa segunda aqui, ela é decrescente, né? Os valores estão só diminuindo, mas a razão é positiva também. Acontece que o primeiro termo é negativo, então por isso que ela sempre diminui cada vez mais, mas em módulo ela aumenta. Essa é constante, porque a razão é 1, então o valor aqui não muda, é sempre o mesmo. E essa é decrescente, essa última aqui, porque os valores estão sempre diminuindo. A razão é uma fração, em que o primeiro é menor que o segundo. Eu posso ter também, quando a razão é um número negativo, uma sequência que oscila da seguinte forma. Vou trocar aqui por menos 2. E aí eu faço 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Agora eu tenho dois sinais negativos. Mais 8 vezes menos 2, menos 16. Olha o que está acontecendo. Positivo, negativo, negativo. Quando for assim, a gente vai falar que essa é uma progressão oscilante. Porque ela está oscilando entre valores positivos e negativos. Ela está variando o sinal. Então ela é oscilante. Aí aqui seria positivo, aqui seria negativo, e aqui por fim seria positivo também. Sempre que a razão for um número negativo. Vou fazer aqui um exemplo de um exercício que está lá no PET.
para a gente finalizar essa explicação. Utilizando essa fórmula do termo geral, que é o seguinte: eu tenho uma progressão geométrica, esse é o exercício 4 da semana 2, em que o primeiro termo é igual a 3 e a razão Q é igual a 5. E aí ele quer saber quanto que vale o sétimo termo, ou seja, o A7. Bom, se eu já sei que eu quero o sétimo termo, então o N aqui na fórmula é 7, porque o N indica a posição. Então eu vou escrever aqui A7. A1 é o primeiro termo, ele já falou que ele vale 3, então 3 aqui. E aqui eu preciso de Q elevado a N menos 1. O Q é a razão, que é 5, e o N é 7, então vai ficar 7 menos 1. Pronto, substituir todos os dados por números e agora eu posso fazer o cálculo. Então vai ficar 3 vezes 5 elevado a 6, que é 7 menos 1. Primeiro eu vou calcular essa potência e depois eu multiplico por 3. Então eu venho aqui e faço 5 vezes 5, 6 vezes. Porque está elevado a 6. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até foi um a mais aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625 vezes 5, 3.125. E 3.125 vezes 5 vai dar 15.625. Então esse é o valor final. Então, 3 vezes 15.625. Agora eu multiplico por 3 e vou encontrar a minha resposta final. Vou fazer aqui essa multiplicação. 15.625 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 3 vezes 6, 18. Foi 1 de novo. 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 46.875. Então esse é o valor que está lá na sétima posição. Uma coisa que vocês podem reparar de diferente da progressão geométrica para a progressão aritmética é que ela cresce muito mais rápido, ou diminui também, né? Eu estou aqui, ó, apenas na sétima posição e eu já tenho um termo que é maior que 40.000. E isso eu comecei com 3, que é um valor bem pequeno. Então ela cresce muito rapidamente. Isso vocês podem observar sempre. Com essa explicação aqui, eu espero que vocês consigam fazer as próximas atividades e na semana que vem a gente volta.